Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Êxodo 35 versículo 20 a 36 versículo 38. Então toda a comunidade dos filhos de Israel retirou-se da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração generosamente os motivou a doar, trouxeram uma oferta ao Senhor, para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, bem como para as vestimentas sagradas. Todas as pessoas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis, braceletes e ornamentos variados, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente dedicada perante Yahvé. Todos os que possuíam fios para tecido de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couros finos ou oriundos do mar, os traziam. Todos aqueles que traziam suas contribuições de prata ou de bronze, assim procediam como entregando uma oferta de adoração ao Senhor, e toda pessoa que tinha posse de madeira de acácia para qualquer das partes da grande obra, da mesma forma efetuou sua doação. As mulheres talentosas e artesãs traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, tecidos de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e muitas outras pedras preciosas, para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Doaram também raras especiarias e azeite puro de oliva para a iluminação, para o preparo do bálsamo da unção e para o incenso especial aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária e generosa a Yahvé, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os movia a doar uma oferta para a obra que Yahvé, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizesse. Anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel: Vede, Yahvé escolheu e convocou Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. E o encheu do Espírito de Deus, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística, para projetar, desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar pedras preciosas e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E o Senhor concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino com fios de lã, azul celeste, roxos, vermelhos, e como tecelões, hábeis em toda espécie de trabalhos e exímios desenhistas de projetos. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens de coração sábio, a quem Yahvé concedeu extraordinário talento e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizaram todo o trabalho, precisamente de acordo com o que o Senhor orientou. Moisés convocou, pois, a Bezalel e a Aholiabe e a todos os homens capazes a quem o Senhor abençoara com sabedoria, a todos cujo coração os impelia a cooperar com entusiasmo na realização da obra. Assim, na presença de Moisés, eles receberam todas as ofertas que o povo israelita havia trazido para a construção do santuário. E as pessoas costumavam trazer suas doações voluntariamente, manhã após manhã. Por esse motivo, todos os artesãos talentosos que trabalhavam no santuário tiveram de interromper seus afazeres e solicitar a Moisés: Vede, o povo está trazendo muito mais do que o necessário para realizar a obra que Yahvé ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e sua orientação foi proclamada em todo o acampamento, dizendo: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais objeto algum para ser oferecido à construção do santuário. E dessa maneira, o povo foi impedido de trazer mais contribuições, porquanto o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra, e sobejava. Os artistas mais talentosos e habilidosos, dentre todos os que trabalhavam na obra, levantaram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, com figuras de querubins bordados sobre eles. O comprimento de cada cortina era de 12 metros e 60 centímetros e 1 metro e 80 centímetros de largura, uma única medida para todas as cortinas internas. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 eram também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de lã azul celeste ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto.
50 laçadas fizeram numa cortina, e 50, na outra cortina na extremidade do segundo conjunto. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Depois fizeram 50 ganchos, como colchetes, de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo uniforme. Fizeram também um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra para servirem de cobertura para a tenda de Deus, o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham as mesmas medidas, 13,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Juntaram à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas em torno da borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze para prender as duas peças uma na outra, a fim de formarem uma só cobertura. E confeccionaram mais uma cobertura, de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima dessa colocaram outra cobertura feita de peles finas. Fizeram ainda para o tabernáculo armações com tábuas de madeira de acácia, a fim de colocá-las em posição vertical. Cada armação tinha 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Assim, todas as armações do tabernáculo foram feitas com tábuas de madeira de acácia. Produziram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem assentadas debaixo delas, 2 bases para cada armação de tábua, uma debaixo de cada encaixe. Fizeram, para o segundo lado do tabernáculo, para o norte, 20 tábuas e 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o fundo do tabernáculo, para o oeste, fizeram 6 tábuas. Prepararam também 2 armações de tábua para os cantos do fundo do tabernáculo. Eram geminadas, desde a parte inferior até a parte mais elevada, fixadas numa só argola, ambas confeccionadas do mesmo modo. Havia, portanto, 8 armações de tábua com suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas do primeiro lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do fundo do tabernáculo, do lado do mar. Prepararam o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das tábuas. Revestiram de ouro todas as armações de tábua, e de ouro fizeram suas argolas para sustentar os travessões, os quais igualmente foram revestidos de ouro. Confeccionaram um véu de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. Fizeram-no bordado com figuras de querubins. Fizeram para o véu 4 colunas de acácia, e as revestiram de ouro, seus ganchos eram de ouro e fundiram suas bases de prata. Para a entrada da tenda confeccionaram uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, também obra de arte de bordador, com suas 5 colunas e respectivos ganchos. Revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze suas 5 bases. Mateus 27 versículo 32 a 66. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. E aconteceu que após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes. E se acomodaram ali, para o vigiar. Acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça. E exclamavam: "Ó tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora salva-te a ti mesmo. Desce desta cruz, se és o Filho de Deus." Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: "Salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se. É o Rei de Israel, desça agora da cruz, e passaremos a crer nele." Pregou sua confiança em Deus. Então que Deus o salve neste instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: "Sou filho de Deus." Igualmente ultrajavam os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. A morte de Jesus na cruz. Então,
profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuraram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou, uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu, e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres, observando de longe, eram discípulas, que vinham seguindo Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento do corpo de Jesus. Ao pôr do sol chegou um homem rico, de Arimateia, por nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Teve ele uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então, José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho. E o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha. E, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali, assentadas em frente ao sepulcro, Maria Madalena e a outra Maria. Pilatos manda vigiar o sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, recordamo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu: passados 3 dias ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos, e raptando o corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E esta derradeira fraude cause mais dano do que a primeira. Ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento. Ide guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro. E além de manterem um destacamento em plena vigilância, lacraram a pedra. Salmos 34 versículos 1 a 10. Um salmo de Davi quando se fingiu de louco diante de Abimeleque que o expulsou, e assim pôde escapar. Bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo, e todos a uma voz, exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade, vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem e o Senhor o atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor nada lhes faltará. Provérbios 9 versículos 7 e 8. O que censura o zombador traz afronta sobre si, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto não admoestes o escarnecedor para que não te aborreça, repreende o sábio e ele te amará.